Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu tô aqui com vocês para gravar esse especial sobre a saúde do homem do Endocrinologia para Todos. É o nosso especial Novembro Azul. Então vamos lá, gente. O vídeo de hoje vai falar sobre um tema que é um tema muito perguntado aí, que eu vejo que tem muita dúvida nas redes sociais, né? Que é se a impotência sexual tem a ver com falta de hormônio, ou seja, a falta da testosterona. Bom, gente, para começar, vou falar um pouquinho sobre o que é a impotência sexual, né? A impotência sexual, ela acomete mais de 2 milhões de homens por ano no Brasil. E em dados internacionais, cerca de 30 milhões nos Estados Unidos e mais de 150 milhões de homens no mundo, né? Então é uma condição que é bastante frequente, principalmente em homens acima de 40 anos. Acredita-se que cerca de 39% de homens acima de 40 anos podem ter disfunção erétil. E se a gente contar a população dos homens acima de 70 anos, como mostra aqui nessa figura, acredita que 67%, ou seja, 2/3 dos homens podem ter esse problema da impotência sexual, né? Bom, então vamos definir aqui o que é a impotência sexual. A impotência sexual, o nome que a gente usa técnico se chama disfunção erétil, e ela é a incapacidade de ou alcançar ou de manter uma ereção peniana, ou seja, a ereção do pênis suficiente para ter o ato sexual de forma satisfatória, né? E aí a gente vai tentar explicar um pouquinho como que acontece a impotência sexual. E para entender o papel dos hormônios na impotência, eu vou explicar para vocês brevemente como é que acontece a ereção, tá? Bom, gente, a ereção, ela é um fenômeno que depende de várias partes da anatomia do pênis. Então a gente está vendo aqui nessa imagem que o pênis ele é composto por estruturas e principalmente pelos vasos sanguíneos, né, artérias e veias. E aí é interessante que aqui nessa outra figura a gente consegue ver que o pênis flácido, na verdade, ele contém pouco sangue dentro dele. E o que é a ereção? A ereção é a capacidade, como a gente vê aqui, do pênis se encher de sangue para que ele consiga ficar duro e ereto, certo? Então, para que ele consiga se encher de sangue e esse sangue fique preso dentro dele e não volte pelas veias, esses vasos sanguíneos eles têm que ser capazes de se dilatar para encher e, ao mesmo tempo, de fechar as veias para que esse sangue não volte e aí você consiga manter a ereção. Para que isso aconteça, primeiro, né, a gente tem que ter os vasos sanguíneos bem saudáveis e a gente tem que ter também a informação chegando de uma forma adequada no pênis. Então isso vai depender dos nervos e para que tudo isso funcione corretamente existe sim a participação dos hormônios, mas a gente tem então basicamente a necessidade de ter esses 3 passos saudáveis, né? A informação chegando, quer dizer, o desejo sexual mandando ali a informação através dos nervos para que as artérias se dilatem e enchem o pênis, as veias se contraem e esse sangue fique retido ali. E para que isso aconteça, o testículo tem que produzir o hormônio, porque o hormônio testosterona ele facilita todo esse processo. Então, gente, só para resumir aqui para vocês, né? A gente, para ter uma ereção, a gente precisa de veias e artérias saudáveis, dos nervos saudáveis e da produção normal do hormônio. E só aí a gente já consegue imaginar que o hormônio ele não é o único fator, né? A gente precisa de vários outros fatores para que aconteça uma ereção de forma satisfatória. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que o que desencadeia todo esse processo é o desejo sexual. É isso que desperta todo o mecanismo que vai levar à ereção. E existem alguns fatores que vão afetar esse desejo sexual, conforme eu vou falar agora adiante para vocês, tá? Então, só para concluir, se não tiver esse gatilho, quer dizer, esse primeiro passo, que é o desejo sexual, você pode ter tudo saudável, que a ereção também não vai acontecer. E aí a gente vai então para a parte das causas da impotência, né? A gente pode dividir as causas como causas físicas e causas psicológicas, né? As causas físicas, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui no próximo slide,
elas têm a ver com o uso de alguns medicamentos, como mostra aqui a figura. O tabagismo, né, o cigarro, ele é um grande inimigo da performance sexual do homem. Bebida alcoólica pode atrapalhar também, principalmente se, não só de forma aguda, né, mas se for uma coisa crônica, por longo prazo. O álcool, ele afeta os nossos nervos, né, então pode atrapalhar bastante aí o mecanismo da ereção. Doenças cardíacas e qualquer outra doença que afete as nossas artérias, né, o entupimento das artérias. O diabetes, pressão alta, colesterol alto também, viu, gente? Cirurgias e traumas locais, né, na parte do pênis e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando, gente, que parar de fumar é muito importante aí para você agir diretamente na causa da impotência. Falando um pouquinho então das causas psicológicas, né? A gente pode colocar aí o estresse, a ansiedade, depressão como causas psicológicas. Tudo isso pode afetar aí o desejo sexual, que é o primeiro passo, que nem eu falei para vocês, né? Problemas de relacionamento, gente, isso é muito comum. E às vezes a pessoa acha que tem algum problema de saúde, quando na verdade o que ela tem é uma questão aí com o relacionamento, né? A questão de uma autocobrança do homem, de uma forma geral, o homem que se cobra demais, que se cobra performance no trabalho, dinheiro, problemas com dinheiro, isso tudo pode levar à impotência sexual. E principalmente uma autocobrança pela performance. Então, aquele homem que quer ser o super-homem na cama e se cobra demais, isso pode ter um efeito contrário e acabar atrapalhando aí na hora do ato sexual. Acreditar que só vai conseguir com o uso de medicamentos. Então, isso é uma coisa que atrapalha pra caramba, porque tem casos que, vou dar o exemplo aqui em cima, né? A pessoa está passando por uma situação de estresse no trabalho, perdeu o emprego e tudo mais. Se é o estresse a causa da impotência e a pessoa acredita que só vai conseguir com o uso de medicamentos, daqui a pouco o estresse melhorou, a pessoa conseguiu o emprego, mas ela fica com aquela dependência psicológica do remédio, quando que na verdade a questão inicial já foi resolvida e provavelmente ela nem precisaria mais, né, desse medicamento. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, tá bom? E aí agora falando um pouco do tratamento da impotência, né? E aí eu pergunto para vocês, será que toda impotência precisa do remédio? Bom, pelo que a gente já falou agora, a gente já pode imaginar que não, né? Depende da causa. Então, se a causa é psicológica, emocional, ou se tem a ver com alguma condição de vida mais momentânea, né? Por exemplo, uma briga no relacionamento, muitas vezes o que vai melhorar a impotência não é o remédio, e sim cuidar dessa causa, certo? Se a causa for, por exemplo, uma questão de uma cirurgia e tudo mais, às vezes na recuperação da cirurgia você vai ter uma melhora, então não necessariamente você vai precisar do medicamento, e só o seu médico na consulta vai conseguir te avaliar e saber se o seu caso é um caso que vai precisar de medicamento, né? Então vamos falar um pouquinho do tratamento psicológico do estilo de vida. São medidas que você pode fazer não só para cuidar da disfunção erétil, mas também para evitar. Então, reduzir o estresse, tentar ter um estilo de vida mais leve, mais saudável, né? Se você está acima do peso, perder peso, praticar atividade física, ter uma alimentação mais saudável, certo? Tratar doenças de base, então se você tem pressão alta ou diabetes ou até colesterol e isso não está sendo tratado, se isso está descontrolado, cuidar dessas doenças de base é super importante para que você tenha aí uma ereção adequada. Parar de fumar e reduzir o álcool é imprescindível, gente, tem que parar de fumar, não tem jeito, né? Que nem eu falei, né? A alimentação, existem alguns alimentos que a gente sabe que melhoram, como por exemplo o alho é bom para a circulação, né? E outros alimentos antioxidantes, vegetais, muita salada, muita fruta. Praticar atividade física, e existem também alguns exercícios pélvicos, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que ajudam aí nesse mecanismo de ereção. Se você está passando por uma situação de estresse, de ansiedade ou de depressão, procure um psicólogo, de preferência um psicólogo especializado na questão da saúde sexual, que a gente chama de sexólogo, né? E se você está vivendo aí uma questão de relacionamento, conversa com a sua parceira, tenta colocar os pingos nos is, com muito amor, com muito carinho, resolve essa questão do relacionamento, porque às vezes só isso já vai ser suficiente para reverter a questão da impotência sexual. Quando a gente está falando em casos que realmente precisa do tratamento medicamentoso,
A gente conhece muito aquele remedinho azul, né? E acha que ele que é o único, mas existem na verdade vários tipos de tratamento, não só medicamentosos como não medicamentosos, tá? E esse remedinho azul, ele só vai ajudar porque ele na verdade faz uma dilatação nas artérias do pênis para ajudar na ereção. E quando a causa da disfunção erétil tem a ver com uma alteração vascular, ou seja, nas artérias, ele vai ajudar. Mas se a causa for outra, muitas vezes ele não vai ter tanto efeito assim, né? E se você faz uso desse medicamento sem a orientação do seu médico, você pode começar a achar que você não consegue mais, e aí a gente entra naquela outra questão, né? Se nenhum remédio me ajudou, e agora? O que eu vou fazer? Então, a minha orientação, o meu conselho é: converse com o seu médico antes de fazer qualquer uso de medicamento. Não usa por conta própria, porque se você não tem o perfil, a indicação de fazer uso desse tipo de medicamento para ereção, muitas vezes não só isso pode te frustrar, como pode até trazer também efeitos colaterais, tá bom? E aí vamos voltar então para o tema desse vídeo, né? E os hormônios? Quando que a gente vai fazer uso da testosterona para ajudar na disfunção erétil? Então, a deficiência de testosterona é uma causa rara de impotência, porque na verdade ela não é tão frequente como, por exemplo, um diabetes, um colesterol alto, que vão mexer aí na questão das artérias e das veias, certo? Quando você tem deficiência de testosterona, a gente já tem outros vídeos aqui no canal, né? Ela geralmente está associada a outros sintomas de disfunção, outros sintomas físicos em geral, não só a disfunção erétil, mas você pode ter outras alterações como a alteração dos pelos, alteração na massa muscular, no humor, até anemia. Não deixa de ver o nosso vídeo aí falando sobre a andropausa, que fala um pouquinho sobre os sintomas da falta da testosterona, tá? E aí, gente, nesses casos, o uso da testosterona, ela vai ter um benefício sim quando você tem a deficiência da testosterona. Mas usar a testosterona sem a pessoa apresentar deficiência pode não só não ajudar, como também trazer efeitos colaterais. Então, mais uma vez, conversa com seu médico, faz a sua avaliação hormonal, porque se você não tem deficiência de testosterona, não adianta usar testosterona, porque ela não vai ajudar muito aí a sua ereção, tá bom? E aí, gente, vamos finalizando esse vídeo. Eu espero que a gente tenha conseguido desfazer esse nó e tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam ter aí uma ereção adequada e uma vida sexual saudável com a sua esposa, com a sua parceira, com o seu parceiro, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra gente, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos que possam eventualmente gostar aí desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixa de checar lá o nosso portal endocrinologiaparatodos.com.br e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.